eu sou Jefferson Sarmento e o canal tá de volta com esse primeiro vídeo de 2022, em que eu vou fazer para você uma pequena retrospectiva das minhas leituras, das minhas 5 melhores leituras de 2021. Ao todo foram 41 livros lidos ou ouvidos em audiobook, lidos no Kindle, releituras, lidos aqui da estante, algumas descobertas, alguns livros que eu, na verdade, estava protelando há anos e anos e anos e anos. Eu tenho certeza que você vai saber que livro é esse assim que eu começar a falar. Ou que leitura, porque na verdade foram alguns livros numa leitura só. Então segura aí rapidinho que eu já volto logo depois da vinheta novíssima do canal, feita exclusivamente para iniciar 2022. Aproveita esses 5 segundinhos, são só 5 segundinhos para você já curtir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Segura aí, não vai embora não. Eu comecei as minhas leituras de 2021 com Cidade dos Ossos, do americano Michael Connelly. Não confunda com o primeiro volume da série Instrumentos Mortais da Cassandra Clare, que não tem absolutamente nada a ver um livro com o outro, uma história com outra. Esse aqui, Cidade dos Ossos, ou City of Bones, do Michael Connelly, foi lançado em 2002 e é o 8º livro do autor com o personagem Harry Bosch. Você já ouviu esse nome em algum lugar, não já? Segura aí que eu já te digo onde foi. Cidade dos Ossos é um neo-noir competentíssimo, com uma história policial realmente intrigante, instigante, cheia de reviravoltas e com um senso de realidade que poucas vezes eu li em livros do gênero. Harry Bosch é o mesmo personagem da série homônima Bosch, do Amazon Prime. A série foi tão boa, foi tão bem recebida, que o IMDb TV encomendou um spin-off da série com os mesmos atores, com o mesmo Michael Connelly, que foi o produtor executivo da série do Amazon Prime, para dar continuidade à série que terminou. Teve seu último ano agora em 2021 no Amazon Prime. E aí você se pergunta, peraí, um spin-off com os mesmos personagens? Por que uma produtora faria um spin-off com o mesmo personagem principal, com o mesmo ator? Por que não fazer simplesmente uma continuação da série? Porque, na verdade, nos livros do Michael Connelly, ao longo dos 20 livros do Michael Connelly com o personagem Bosch, Hieronymus Bosch, o Bosch ele vai trocando de emprego, ele se aposenta, ele trabalha com cold cases, depois ele vai trabalhar na corregedoria, ele passa uma temporada trabalhando como detetive particular, e eu acredito que os produtores da série, eles querem fazer essa diferenciação como nos próprios livros do Michael Connelly. Acabou a série do Amazon Prime, que era focada toda no Bosch como detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles. E agora vai partir para uma outra situação. O nome Hieronymus Bosch também é muito interessante, a maneira como ele é explicado dentro do seriado e dentro dos livros. Hieronymus Bosch, na verdade, foi um pintor holandês que realmente existiu, com trabalhos que focavam muito no pecado, nessa coisa da luxúria, do submundo bastante sujo e pecaminoso do período em que ele viveu. As suas imagens, as suas pinturas são realmente muito assustadoras. Isso é citado na série, como eu disse, e é citado nos livros também. E tem uma relação muito, muito tênue com a infância do Bosch e alguns abusos que ele pode ter sofrido na sua infância. Pois no Amazon Prime, como eu falei também, a história das temporadas que tem do seriado Bosch no Amazon Prime, eles acompanham o Bosch ao longo do tempo em que ele é detetive da delegacia de Hollywood. Só que as histórias do seriado pensam várias histórias de vários livros diferentes, de vários momentos diferentes da carreira do Bosch. Algumas histórias são as histórias principais daquela temporada, mas ela pega também alguns pedaços de outras histórias, alguns pedaços de outros livros que estão em fases diferentes do Bosch ao longo dos livros. Tendo isso em mente, o que você precisa saber é que Cidade dos Ossos faz parte do enredo da primeira temporada do seriado. Só que esse seriado também pega um pedacinho de A Loira de Concreto, lançado antes até que Cidade dos Ossos. E o principal algoz do Bosch nesse seriado, nessa primeira temporada do seriado, vem na verdade de Echo Park, lançado muito tempo depois de Cidade dos Ossos. Cidade dos Ossos foi lançado aqui no Brasil em 2010, pela coleção negra da Record. Então você não vai achar mais ele para comprar em uma livraria, só nos sebos realmente, ou nesses sebos de internet. Mas vale a leitura, vale cada ponto da leitura. A gente encontra o Harry Bosch numa virada de ano novo,
de plantão na delegacia de polícia e ele recebe esse chamado para ir atender a um médico que descobriu o corpo de uma criança numa das colinas de Hollywood. E a história começa exatamente nesse ponto. Tanto a história do seriado, da primeira temporada do seriado, quanto a história do livro. Vale realmente a leitura, vale realmente você conhecer esse personagem escrito. Não só o personagem que você pode acompanhar no seriado do Amazon Prime, e eu recomendo muito o seriado, mas o personagem escrito é muito mais rico. A segunda recomendação das minhas melhores leituras de 2021 é um livro que ficou pendurado ali na estante durante muito, muito tempo. Eu ficava protelando a leitura, vai ser a próxima, vai ser a próxima, vai ser a próxima leitura, e essa leitura nunca chegava. Até que um dia eu simplesmente catei ele da estante e falei, vamos ler O Jardim Secreto. Um dos motivos de eu ficar protelando essa leitura é porque em algumas chamadas de sinopses, em alguns vídeos, eu acabava vendo que se tratava de uma história infantil. Só que, na verdade, o Jardim Secreto não tem absolutamente nada de infantil. Antes é uma aventura minimalista, dramática, cheia de magia de verdade. E o principal elemento de O Jardim Secreto certamente é o abandono. Mary Lennox é essa personagem, essa menininha que é extremamente mimada, insuportável, é criada praticamente pela babá, porque os pais moram na Índia, sob o jugo da Inglaterra, na Índia que era controlada ainda pela Inglaterra. E depois de um surto de cólera, todos os criados da casa e os pais da Mary morrem e ela acaba indo para a Inglaterra, para essa propriedade no interior da Inglaterra, para ser criada pelo tio. E entre segredos e assuntos proibidos, dentro da enorme mansão de Archibald Craven, o tio da Mary Lennox, a menininha acaba descobrindo o seu primo Colin, que é esse garotinho doentinho e extremamente intratável, ainda mais intratável que a própria Mary, uma criança extremamente feia como a própria Mary. Sim, a Mary Lennox é tratada principalmente no início do livro como essa criança feia, fisicamente feia, que é uma metáfora para a feiura da sua condição, da sua índole de criança intratável. Só que essa feiura ela vai se modificando ao longo da história, principalmente depois que a Mary descobre esse jardim fechado por muros dentro da propriedade, um jardim em que absolutamente ninguém entra há muito, muito, muito tempo. Só que a Mary encontra essa maneira de entrar dentro desse jardim fechado e proibido, secreto, e acaba cuidando desse jardim. E a história se desenrola basicamente ao redor da descoberta e do que a Mary faz ao descobrir esse jardim secreto. O Jardim Secreto foi publicado em agosto de 1911 e a vida da autora, a Frances Hodgson Burnett, por si só já daria um outro livro, 2 livros, talvez um filme, uma série de TV. Quando ela era criança ainda, o pai dela, que era esse ferreiro em Manchester, acabou morrendo de AVC e ela foi criada pela mãe, pela avó, que apresentou para a autora, quando era criança ainda, a literatura. Só que isso é assunto para outro vídeo. A minha terceira recomendação dos melhores livros que eu li em 2021, na verdade, é do melhor livro que eu li em 2021. Ele não está nem em quinto, nem em primeiro lugar nesse vídeo, porque eu estou seguindo a ordem cronológica das minhas leituras. E eu estou falando de Sagarana, do João Guimarães Rosa. Meu Deus, que delícia, que deleite que é ler João Guimarães Rosa. Na verdade, assim, você tem a sensação, enquanto está lendo, de que você está participando de um banquete. A leitura ela é deliciosa, ela é palatável. A sensação que você tem de ler João Guimarães Rosa é que ninguém, nunca mais vai ser igual a Guimarães Rosa. Na verdade, publicado em 1946, Sagarana foi o primeiro livro do João Guimarães Rosa a ser publicado, e antes de 46, em 1938, ele reuniu esse compilado de histórias com algumas histórias a mais num concurso de 1938 chamado Concurso Humberto Campos da Livraria José Olímpio, e acabou ficando, pasme, em segundo lugar nesse concurso.
Os contos mergulham no interior de Minas, no interiorzão de Minas, no sertão de Minas Gerais, e podem te dar essa sensação inicial errônea de que você está lendo histórias bastante regionalistas, bastante brasilianistas, que é um termo utilizado para essas histórias que contam causos do interior do Brasil. Principalmente na época do Guimarães Rosa, esse tipo de história era bastante difundida, eram histórias brasileiras. Só que o Guimarães Rosa é muito mais do que isso, ele é muito mais abrangente, é muito mais universal do que isso. Para começar, Sagarana é a junção de saga do alemão sagen, que quer dizer canto heróico ou lenda, com a palavra rana, do tupi, que quer dizer semelhante a, que se parece a. Portanto, Sagarana, o título do livro, tem a ver com alguma coisa que é semelhante a uma lenda, a uma saga, histórias que são parecidas ou rememoram ou remontam a uma saga, a um ato heróico. Originalmente eram 12 contos, mas a versão final acabou com os 9 contos que foram publicados aqui, nessa edição belíssima de capa dura da Companhia das Letras. Dos 9 contos que tem nesse livro aqui, eu destaco O Burrinho Pedrez, Duelo e Corpo Fechado. Sabe esses livros que você precisa ler antes de morrer? Sagarana. Minha quarta recomendação fica por conta de As Quatro Estações, do Stephen King. Na verdade, uma releitura. Eu me devia essa releitura há muito, muito tempo. Há muito tempo que eu queria ler novamente as 4 histórias que existem dentro de As Quatro Estações, que eu li lá por volta de 1986, 87, quando eu assisti ao filme Conta Comigo. E eu acabei comprando essa ediçãozinha aqui da Francisco Alves, da coleção Mestres do Horror e da Fantasia. Só que as 4 histórias que o Stephen King colocou aqui dentro, 4 novelas até grandinhas, que poderiam ser basicamente um livro pequeno dele, elas passam longe do horror clássico, do horror comum que a gente está acostumado a ler com o Stephen King. Uma última história talvez passe perto, mas eu me devia essa leitura, essa releitura de As Quatro Estações, por vários motivos. Primeiro porque são histórias que eu realmente me apaixonei por elas, pela maneira como Stephen King conta as 4 histórias. E eu aproveitei que ia fazer a resenha para o filme Conta Comigo, na série de filmes, na série de vídeos sobre os filmes do Stephen King, e acabei relendo As Quatro Estações inteira. Bom, a gente está falando de um livro tão fantástico que daqui de dentro saíram 2 das melhores adaptações para o cinema de histórias do Stephen King. A primeira delas, Um Sonho de Liberdade, ou, como ela se chama aqui no livro, Primavera Eterna, ou também Rita Hayworth e A Redenção de Shawshank. A segunda história Conta Comigo. Eu vou deixar aqui por baixo, na descrição do vídeo ou em algum card, o link para você assistir ao vídeo específico sobre o filme Conta Comigo. Uma terceira história, que é Aluno Inteligente ou O Verão da Corrupção, foi adaptada também em 1992 e conta com Ian McKellen como esse nazista, esse velho nazista que está escondido nos Estados Unidos, e ele é descoberto por esse garoto que fica fascinado pelos horrores nazistas, e ele acaba... Bom, você vai ter que ler a história para poder entender. O livro termina com O Inverno no Clube, ou O Método Respiratório. Todas as histórias, as 4 novelas, têm esses títulos duplos que fazem menção à estação do ano e o seu título verdadeiro. Essa história, essa última história, O Método Respiratório, é uma homenagem do Stephen King ao escritor Peter Straub, autor de Ghost Story. Aliás, as 2 histórias têm esse paralelo de pessoas que se reúnem para contar histórias de horror. Bom, o Peter Straub foi o mesmo escritor que escreveu com Stephen King O Talismã e A Casa Negra. E eu deixo aqui minha recomendação para você ler não só As Quatro Estações, mas também Ghost Story, do Peter Straub, que não foi uma das minhas leituras de 2021, mas vai, compra lá uma versão. Essa versão da Dark Side está luxuosíssima e deliciosíssima de se ler. A história é muito boa de Ghost Story também. Tá bem, eu levei todos esses anos, todos os anos desde a publicação do primeiro título dessa série de livros, desses 7 livros. Eu levei todos esses anos para criar coragem, para realmente enfrentar essa história, porque eu achava chata. Ok, isso é uma falha de caráter minha. Os meus amigos mais próximos, que sempre adoraram essas histórias, eles sempre me alertaram que, na verdade, o problema estava em mim. Era uma falha de caráter mesmo minha.
e hoje eu concordo com eles. Só que, cara, eu tentava ler o primeiro livro, eu não conseguia passar da página 50, eu achava arrastado, chato, e eu ia assistir aos filmes, adaptações para o cinema, e eu dormia no meio do filme. Mas calma, não me jogue aos lobos ainda. Este ano eu descobri que Harry Potter realmente é muito bom. Mas antes de fechar esse trecho aqui, eu queria explicar essa minha animosidade potteriana. O que acontece? Eu, quando ouvi falar pela primeira vez, ou comecei a ler sobre Harry Potter, lá atrás, quando o primeiro livro foi publicado aqui no Brasil, eu imediatamente fiz um link com uma série de quadrinhos chamada Os Livros da Magia, do Neil Gaiman, que foi publicado aqui no Brasil, foi publicada, na verdade, em 1992, e que tinha esse personagem, o Timothy Hunter, que é esse garotinho de 13 anos, com cabelo preto, de óculos, que anda por aí com uma coruja a tiracolo, e que num determinado momento, no começo da primeira revista, descobre que pode vir a ser o mago mais poderoso da Terra. Mas entende uma coisa, criança, esse meu ranço passado de ler Harry Potter não tinha absolutamente nada a ver com plágio. Até porque o próprio Neil Gaiman disse que as semelhanças entre o Timothy Hunter e o Harry Potter eram as mesmas de uma vassoura e um skate. Guardadas ou deixadas de lado essas semelhanças superficiais dos dois personagens, na verdade Harry Potter é sim uma pedra filosofal da cultura pop moderna. Então por que, Jefinho, você levou tanto tempo para ler Harry Potter? Eu sei lá, cara. O texto realmente não me prendia. Eu tentava e não conseguia seguir adiante. Só que eu percebi que, na verdade, era tudo uma questão de paranoia minha. Acabei lendo os 7 livros numa tacada só e assistindo aos filmes de uma maneira intercalada. À medida que ia lendo os livros, eu ia assistindo aos filmes para poder fazer algumas comparações e realmente me peguei apaixonado pela história de Harry Potter. Mas me conta você, quais foram as suas melhores leituras de 2021? Coloca aqui embaixo nos comentários quais foram os livros que você leu em 2021 e que realmente vão ficar na sua memória, na sua estante particular como as melhores leituras desse aninho complicado que foi 2021. Eu espero de verdade que 2022 seja muito melhor. E que tal começar esse ano? Tá certo, dar continuidade às suas leituras de 2022, porque a gente já está em fevereiro, com uma ou duas dessas dicas que eu deixei aqui nesse vídeo. Eu espero de verdade que 2022 seja um ano muito melhor, muito cheio de saúde, muito cheio de esperança de que o futuro seja melhor. E eu me despeço deixando aquele recadinho de sempre. Se ainda não curtiu esse vídeo, curta. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe para os seus amigos, para as pessoas que você gosta e que você sabe que gostam de leitura, de livros, de vídeos que falam sobre séries, sobre escrita criativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!